A Amazon lançou 2 filmes sobre o caso von Richthofen. O menino que matou meus pais e a menina que matou os pais. No primeiro, o espectador é conduzido a crer que Suzane, assassina confessa dos genitores, era uma inocente adolescente que, apaixonada, foi ludibriada por Daniel, seu namorado e também assassino confesso. No segundo filme, a versão apresenta uma Suzane sedutora que convenceu o namorado a praticar o crime. Mas afinal, quem é de fato o maior vilão dessa trágica história? Nesse vídeo, nós vamos analisar o caso através de um olhar psicanalítico e revelar os possíveis indícios capazes de apontar as responsabilidades de cada um dos personagens. O crime se deu em 31 de outubro de 2002 e recentemente voltou a ganhar o interesse público em função da estreia dos 2 filmes. A produção optou por contar a história, tendo como base os depoimentos de Suzane e Daniel durante o julgamento. Ou seja, os roteiros ficaram restritos às teses criadas pelos advogados das 2 partes. A tese da defesa de Suzane fez de um tudo para que a filha dos Richthofen fosse vista pelos jurados como uma jovem indefesa, inexperiente e apaixonada, que foi envolvida e convencida pelo namorado, um consumidor de drogas que apresentou a maconha à jovem e que viu na fortuna dos Richthofen uma forma de ascender na escala social. Você que é o Daniel? Sou eu mesmo. Já o advogado de Daniel construiu toda a sua tese em apresentar uma Suzane manipuladora, voraz consumidora de maconha e que se utilizou do amor de Daniel para convencê-lo, entre outras coisas, que o pai abusava sexualmente dela e tentava a todo custo afastar os 2 namorados. Após assistir aos 2 filmes e estudar os relatos dos envolvidos no caso, eu acredito firmemente que as 2 histórias contam verdades relativas e que os defensores adequaram a narrativa aos interesses dos seus clientes. Vamos aos fatos. Mas antes, eu quero deixar claro que não nos cabe fazer qualquer tipo de juízo de valor, muito menos em relação às vítimas, que já não se encontram entre nós para defenderem-se. Se o casal errou de alguma forma na criação dos filhos, a pergunta que fica é: mas existem pais perfeitos? A resposta é não. Dito isso, quando aqui tratarmos de elucubrações sobre a conduta dos envolvidos, tomemos tudo apenas como exemplos que podem ser melhores aproveitados pela sociedade e nunca, de forma alguma, como um julgamento a quem quer que seja. Os Richthofen estavam distantes de ser uma família exemplar, como a tese da defesa de Suzane quis demonstrar. Dar presentes e viagem caras, matricular os filhos em cursos complementares e nos melhores colégios não pode ser visto como atestado de pais amorosos. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não o amor. Infelizmente, a modernidade tem formado pais que compram a criação de seus filhos com cursos, babás, escolas, celulares, presentes e etc. Mas se ausentam em dedicar tempo para estarem ao lado de suas crias. Um ponto que parece apontar para essa distância perigosa em acompanhar os filhos é o fato de que Andreas, irmão de Suzane, na época do crime, um garoto de 14 anos, na noite dos assassinatos, passou a madrugada em uma lan house jogando. Não me parece adequado que um adolescente recém-saído da infância passe a madrugada em tal atividade enquanto seus pais dormem tranquilamente. Por outro lado, se o filme tenta demonstrar que os pais acompanhavam atentos o namoro da filha, essa atenção parece ter sido muito mais em relação à diferença social que havia entre Suzane e Daniel do que propriamente um cuidado com a garota. Tem que estudar, ou não estuda, aí vive de bico. Outro fato que parece sugerir uma certa desatenção para com a educação dos filhos é o fato de que Suzane, diagnosticada após o crime como uma pessoa
que transita entre a loucura e a sanidade, não recebeu esse diagnóstico da mãe. Lembremos que Marísia, mãe da parricida, era médica psiquiatra. Suzane foi submetida ao teste Rorschach por pelo menos 3 vezes e os psicólogos e psiquiatras qualificaram-na como uma pessoa que vê o mundo a partir dos seus interesses. Daniel e seu irmão Christian passaram pelo mesmo teste e foram aprovados. Se Marísia, enquanto mãe e psiquiatra, não percebeu essas características na filha, ou ela era uma psiquiatra pouco competente ou uma mãe desinteressada. E se, conforme apontamos, os von Richthofen estavam distantes de ser uma família margarina, também há indícios que apontam que o modelo familiar dos Cravinhos não foi dos melhores. O pai dos assassinos confessos, o Sr. Astrogildo, tem 2 condenações por estelionato e, diga-se de passagem, não deve ter sido lá um grande exemplo de conduta aos filhos. Se os pais tinham atitudes preconceituosas em relação às diferenças sociais entre a filha e o namorado, começa aí uma deseducação que pôde ter contribuído em fazer com que a filha se tornasse uma pessoa extremamente egoísta. Se de fato Marísia e Manfred estavam impedindo o namoro em função de diferenças de classe, quem garante que essa não tenha sido uma conduta demonstrada durante a educação de Suzane? Se a coisa caminhou dessa maneira, ela foi criada crendo-se melhor e com mais direitos que outras pessoas. Quem se acha nessa posição, em função da classe social em que se encontra, religião, cor de pele, etc., pode se achar um privilegiado e exigir seus privilégios, mesmo que isso signifique a dor e até a morte de outras pessoas. Eles vivem me seguindo, me perseguindo, eles fazem tudo! Investigações feitas pela justiça sugeriram que 1 mês antes do assassinato, Manfred e Marísia haviam viajado para a Suíça, onde teriam aberto uma conta em nome de Suzane com milhões desviados da construção do Rodoanel Mário Covas em São Paulo, obra em que Manfred era um dos principais responsáveis. Se os pais oferem recursos financeiros de maneira ilícita, estaria sendo dado o sinal claro aos filhos de que os fins justificam os meios. Se o pai pode roubar o Estado, por que a filha não pode roubar os pais? O mundo é dos espertos, não é? Aventa-se também que o casal teria experimentado relações extraconjugais e que estas eram de conhecimento dos filhos. A mãe estaria tendo um relacionamento homoafetivo com outra mulher e o pai também teria colecionado puladas de cerca. Não estou aqui tentando ser puritano. Afinal, como disse Jesus, aquele que não tem errado, atire a primeira pedra. Entretanto, se essa narrativa for verdadeira, somada aos outros desvios familiares, elas formam um arcabouço de justificativas da famosa Lei Gerson e teriam contribuído para formar a filha a querer sempre levar vantagem frente aos outros, não importa se tenha que mentir ou mesmo transgredir as regras sociais. No meu entendimento, esses pontos são os mais importantes a serem analisados. E os 2 filmes exploram questões que, a meu ver, não servem para justificar as razões e a autoria dos assassinatos. Questões que são efeitos e não causas. Por exemplo, os advogados dos Cravinhos sugeriram que Suzane fazia uso descontrolado de drogas. Já os de Suzane defenderam que era Daniel quem tinha problemas de drogadição. Milhões de pessoas no mundo usam drogas e apenas uma minoria acaba cometendo assassinatos. E as que matam os pais, então, são a minoria da minoria. Outro ponto defendido na versão pró-Cravinhos, e que a meu ver não parece ser factível, é que Suzane era molestada sexualmente pelo pai. Mas ela própria, assim como o irmão, negaram. Ora, se essa fosse realmente uma realidade, os advogados de Suzane também defenderiam essa tese. Afinal, seria um bom argumento para a diminuição da pena da garota. Já em relação aos Cravinhos,
apontados pela defesa de Suzane como dois irmãos interessados apenas na fortuna dos von Richthofen, pode até ser que a possibilidade de viver uma vida de luxo tenha sido um dos motivos que os fizeram embarcar nessa desventura. Porém, uma carta de Daniel para Suzane, enviada alguns meses após a prisão, revela que quem estava desistindo do namoro era ela e não ele. Na carta, Daniel disse, abre aspas, "Você não fala nem com os meus pais e nem comigo. Será que não confia mais em mim?" Fecha aspas. O que eu estou querendo dizer com isso é que, ao que parece, enquanto Daniel ainda sonhava com o grande amor de sua vida, a jovem é que dava sinais de interesses outros, como uma melhor estratégia de defesa. Além disso, a medicina legal forense é rica em pesquisas e estudos que apontam que quando o crime é brutal, especialmente quando o ataque se dá na face das vítimas, boa parte das vezes trata-se de um ato de vingança. Matar alguém com pauladas e mais pauladas desferidas na face, tendo sido Daniel responsável por desferir golpes em Manfred, é um forte indício de que ele cria que o genitor da amada forçava a ter sexo com ele. Ou seja, Suzane de fato parece ter convencido Daniel sobre esse ponto, sendo assim mais uma prova de seu poder manipulador. E é bom lembrar que Suzane deu várias pistas dessa sua personalidade. Na prisão, ela seduziu um promotor de justiça, um médico e outra detenta de nome Sandra. Essa última gozava de liderança na cadeia e tinha um relacionamento amoroso com Elise Matsunaga, famosa por ter matado e esquartejado o empresário Marcos Matsunaga. Hoje eu sei que ela conta uma história totalmente diferente. Imagina se o avião dos seus pais cai na volta, a gente finalmente ia ter esse paraíso aqui. Eu achava que ele queria matar meus pais por amor. Eu não sei como é que eu pude me deixar levar por ela. Aqui, ó. Pá, pá, pá. Matou? Mais uma vez, quero deixar claro que não nos cabe maldizer ou julgar os envolvidos no crime. No final das contas, entendo firmemente que a culpa maior é deste sistema egoísta adotado pela humanidade. Um sistema de competição em que não há espaço para perdedores. E pior, enaltece o ter em detrimento do ser. Enquanto uma parte considerável da sociedade educar seus filhos para vencerem, não importa de que forma, enquanto continuarmos com esse modelo destrutivo e corruptivo de sociedade, outra Suzane e outros cravinhos existirão. Encerramos essa análise chamando a atenção a pais e educadores. A missão de criar e educar um filho não é das mais difíceis. Requer apenas bons exemplos, amor, amor e amor. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente e compartilhe. Beijo no coração!